E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal de React. Eu sou Axel e como vocês estão? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Pessoal, o vídeo de hoje é um pouco diferente, não é um som de anime, né? Nem nada do tipo. É a história de um jogo, Drakengard. Muitos não vão saber e os poucos que conhecem, né, têm opinião muito divergente sobre o jogo, mas todo mundo sabe que é complexo. Assim, o 1, Drakengard 1, e o 2 até, fizeram bastante parte da minha infância. Muita parte da minha infância. Minha infância foi tipo Shadow of the Colossus, Drakengard, um tal de Champion e os GTA da vida. Eu jogava de tudo. Mas os principais eram isso. Então, bom, esses tempos atrás eu fiquei sabendo que tinha 3 do Drakengard e aí todas aquelas memórias foram voltando, tá ligado? Sabe quando você tem um jogo e você joga ele muito tempo atrás e você quase não lembra dele, mas aí quando você vê algo parecido, você fala, caramba, será que? E aí as memórias vêm voltando? É isso que eu sinto com o Drakengard, tá ligado? Aí eu corri atrás pra ver, conheci um pouquinho mais da história, falei, caramba, é mais profundo do que eu pensava, porque eu era uma criança e o jogo inteiro tava em inglês, então, né, tipo, não dava pra entender direito. E aí depois eu fiquei sabendo que depois disso, Drakengard ainda teve uma outra ramificação que veio a se tornar o Nier Automata. E o Nier Replicante também, por se tratar da mesma empresa e tudo mais. Eu pensava que tinha parado, porque a Square Enix era a distribuidora, mas a Kevia faliu e, né, o jogo sumiu e trocou de nome. Faz muito sentido agora eu saber por que eu nunca mais vi nada sobre. Eu até procurei na época, mas como eu não tinha visto nada, então, né, ficou por aquelas. Drakengard é um jogo incrível, então eu vou trazer aqui pra vocês um videozinho sobre a lore dele. Esse daqui é um vídeo do Sandman, chamado A História de Drakengard 3, tá? Vou deixar o vídeo original aqui embaixo, passa lá, deixa um like pra fortalecer o canal do cara se vocês gostarem do conteúdo daqui, tá certo? Porque é importante pro cara e é importante pra mim também, tá? Se vocês puderem deixar um like pra fortalecer aqui também. Eu sei que quase ninguém vai assistir isso daqui, mas quem assistir, fica até o final e gosta da história, pô, na moral, escreve aqui embaixo o que vocês acharam. Eu vou ficar muito feliz em ler o comentário de todo mundo. Drakengard 3, ele é o primeiro dos jogos, cronologicamente, em ordem de lançamento, ele é o terceiro ou quarto, eu não tenho certeza, por causa que teve o Nier, se eu não me engano, teve o Nier no meio, teve Drakengard 1, 2, o Nier Replicante, depois eu acho que teve o Drakengard 3 e depois o Nier Automata, eu acho que é mais ou menos isso aí, eu não tenho certeza. Ele também tem uns spin-off em mangá e o Nier tem uns spin-off em peça de teatro, porque não sei porque parecia uma boa ideia fazer isso. Mas o universo de Drakengard e de Nier é muito bom. Eu tenho certeza que se vocês forem procurar histórias sobre, vocês vão gostar demais, tá certo? Tô falando horrores aqui, me desculpem se estiver ficando maçante, mas é porque é importante pra mim, tá? Então, se vocês gostarem, fiquem até o final. Prometo que vocês não vão se arrepender. Bom, vamos lá. Eu vou soltar o vídeo aqui e, como eu disse, eu vou deixar o vídeo original aqui embaixo na descrição. Passa lá. Vamos conferir esse vídeo. Até pra mim saber um pouquinho mais da história, porque eu não sei tanto. Sobre o 3. Em 2013 saiu um jogo de uma franquia bem cult chamada de Drakengard. Para quem não conhece, Drakengard tem uma forte relação com o universo de Nier. E o título que eu trago hoje para vocês é o Drakengard 3. Fiquei surpreso quando descobri. Eu tô trazendo esse jogo aqui antes do 1, é que cronologicamente esse jogo é uma prequel, se passa antes da trilogia, e nesse jogo aqui nós vamos acompanhar a jornada de Zero, que é uma entidade conhecida como Intoner. E diferente do que a gente está acostumado, ela não é de forma alguma uma personagem clichê. No início do jogo você tem até a impressão que você está controlando uma vilã. E essa história aqui tem diversos temas muito pesados, inclusive temas sexuais nada convencionais. Mas antes de ir pro vídeo, deixa eu dar um aviso rápido para vocês. Tá rolando aqui no canal uma campanha para você concorrer a um PlayStation 4 mais o jogo God of War Ragnarok.
Isso tudo por apenas R$2. Então você vai ter Dá uma chance de atenção. desfrutar de horas de entretenimento com esse console que tem uma biblioteca gigantesca. O sorteio vai ser realizado com base nos resultados da Loteria Federal, garantindo aí total transparência a vocês. O link para participar tá na descrição e no comentário fixado. O ticket mínimo custa R$2, mas logicamente quanto mais você comprar, mais chances você tem de ganhar. Não deixe passar essa oportunidade única de adquirir um conjunto tão cobiçado a um valor tão acessível. Corre e garante seu bilhete para participar dessa campanha. E uma coisa é certa, alguém vai ganhar e talvez pode ser você. Dito isso, bora lá para mais um Por Dentro da História. A história de Drakengard se passa em um mundo distópico conhecido como Midgard. Nesse mundo existem poderosas entidades chamadas de Intoners. Aqui a gente já vê que é um conceito que a gente não está acostumado, já que a forma que elas buscam trazer o equilíbrio para o mundo é através das canções. A intro que eu vou deixar para vocês aí explica melhor o contexto que a gente está inserido. Long ago, in an age tarnished by endless conflict, 5 beautiful goddesses descended upon the land. The goddesses sang mystical songs that restored peace and harmony to our broken world. The people began to worship these holy songstresses and came to refer to them as intoners. Thanks to the efforts of these intoners, the chaos of war became a distant memory. And as a result, mankind enjoyed an age of sweet reverie, basking in the newfound light and... You murderous savage. Tá aí a nossa heroína. Savage. I think you mean intoner. She's in there! Take her down! Kill the traitorous demon! Sim, haja sangue nesse jogo. Michael. It's time to put an end to the Intoners. No centro da história está Zero. Ela é uma das 6 irmãs Intoners, sendo que 5 delas governam diferentes regiões do mundo, e ela se rebela contra suas irmãs e o seu propósito passa a ser matá-las, uma a uma. A motivação de Zero para assassinar suas irmãs não é inicialmente clara, só que ao longo do jogo você vai entendendo o motivo disso. Ela vai acompanhada do seu dragão Michael em busca do seu objetivo de matar as outras Intoners. Para isso, eles promovem inicialmente ali uma verdadeira carnificina, matando todo e qualquer um que cruzar o caminho deles. Logo no começo a gente tem uma noção da diferença entre as personalidades de Zero e Michael, enquanto o dragão ele é muito mais sério e focado, a Zero tem uma personalidade mais intempestiva. Ela é debochada, pavio curto e bastante agressiva. Depois desse massacre inicial, a Zero finalmente chega até onde estão suas irmãs, 1, 2, 3, 4 e 5, assim que elas são chamadas. Ela ameaça o grupo, a luta começa e ela se sai muito bem contra elas, até que 1 convoca o seu dragão Gabriel.
Durante a luta, a rajada de energia de Gabriel arranca o braço da Zero e por muito pouco ela também não perde a vida. Quando Gabriel lança um novo ataque, que dessa vez é bloqueado por Michael, bem ali ao estilo de Piccolo na luta contra o Nappa em Dragon Ball, ele acaba se sacrificando e esse ataque arremessa os dois para longe. A Zero sobrevive, mas o Michael não. Essa introdução aqui serve pra gente conhecer um pouco da personalidade de cada uma das irmãs de Zero, mostrando que elas também não são necessariamente as mocinhas do jogo. Cada uma delas tem traços da personalidade bem evidentes. Por exemplo, a One ela é fria e calculista, a Two ela parece ser mais amigável, a Three é reservada e antissocial, a Four é gentil e a Five é totalmente pervertida. E cada uma delas vive e protege uma região desse mundo. E à medida que a história for progredindo, eu vou mencionando cada uma dessas áreas. Dito isso, um ano se passa após essa batalha, e para se recuperar dos ferimentos, a Zero se escondeu na Terra dos Mares. Ela substituiu aquele braço que foi amputado por um braço metálico, e também é possível ver que nasceu uma flor no seu olho direito. Esse detalhe aqui é importante, mas eu só vou voltar nele mais pra frente, tá? Como eu disse, diferente de Zero, o Michael não conseguiu sobreviver a essa batalha. Porém, por sorte, os dragões conseguem reencarnar, e agora a Zero tem um novo e jovem companheiro, Mikhail. Ele é bem infantil, muito sentimental, e apesar de ser a reencarnação de Michael, ele não tem lembrança da sua vida anterior. Além disso, ele também não é tão poderoso quanto o seu eu anterior. Ele ainda é um bebê e essa inocência vai servir ali de contraponto para as ações da Zero ao longo da jornada dos dois. Como eles estão na Terra dos Mares, o primeiro alvo é a Five, que é quem controla essa região. Depois de passar por diversos desafios, os dois finalmente chegam até a irmã de Zero. Como eu tinha falado, a Five é uma personagem totalmente pervertida e isso é possível ver em diversas falas dela, inclusive mandando cantadas na própria irmã durante a luta. A Five está acompanhada do seu discípulo Dito, e tirando a Zero, todas as Intoners possuem um discípulo. Para que esses discípulos servem? Além deles regularem os poderes das Intoners, eles oferecem suporte emocional, eles protegem suas mestras e ainda as satisfazem sexualmente. E isso não é implícito não, é mencionado direto nos diálogos. E outra coisa, nada disso é feito de bom grado. Talvez a palavra mais adequada para o discípulo de uma Intoner seja praticamente um escravo, já que eles são obrigados a fazer o que elas determinam. Uma das maiores características dos discípulos é a capacidade de invocar anjos, que são basicamente criaturas mágicas de outras dimensões que protegem as Intoners. O discípulo espera que seja iniciada uma canção, que normalmente é um grito, uma risada, uma fala, para poder iniciar a invocação do anjo protetor da Intoner. Para proteger a Five, o Dito invoca Fenuel, que é um anjo cuja forma lembra muito um caranguejo, já que a área dela envolve ambiente aquático. Daí o motivo dele ter essa aparência. Depois de derrotar Fenuel e a própria irmã, a gente é surpreendido por essa cena. Essa eu já vi. Joguinho leve, coisa pouca. Pois é, lembra que eu falei que os discípulos não são necessariamente fãs das Intoners, pelo menos alguns deles. Essa aqui é uma dessas provas. O motivo desse ataque é que a relação de Dito com Five, que foi apresentada na DLC Five, isso realmente aparece no jogo, foi muito tá abusivo, ligado? Então você vê algumas coisas que a Five colocava pro Dito fazer e ele meio que gerou um asco dela. No geral, o que precisa saber é que esse personagem, além de detestar a Five, ele tem uma característica muito peculiar, que é o interesse por mortos. Todas essas pessoas que estão ao redor das Intoners são pessoas com sérios desvios de personalidade. Ele pode-se dizer que é um necrófilo. Em alguns diálogos ele demonstra ter interesse em mortos. E a partir desse momento, depois de... só pessoa normal no jogo. Ele passa a ser o novo discípulo da Zero e a acompanhar o decorrer da história. Assim como as outras Intoners, a Zero também possui um apetite sexual elevadíssimo. E esse apetite sexual é atendido pelos discípulos que ela vai recrutando ao decorrer da jornada. O único que ela não tem relações é o próprio Dito, porque, segundo a Zero, ele se parece muito com uma criança. Pois bem, pelo menos um Zero, Dito e pouco de culhão partem em busca do seu novo alvo, que agora é Four.
De todas as irmãs, a Senhora da Terra das Montanhas é de longe a mais cordial. No meio do caminho para encontrar sua irmã, Zero enfrenta uma criatura chamada de Cerberus, e durante a batalha ela perde o braço direito. É então que é apresentado como uma Intoner se regenera, pelo menos no caso da Zero. Por que aquela flor cresceu no olho da protagonista após ela quase morrer naquela batalha inicial? Nesse momento a gente também descobre que a prótese no braço da Zero está sendo controlada por um parasita. Antes de chegar na fortaleza de For, Mikael se separa dos companheiros do grupo e volta com uma informação intrigante. No meio do caminho ele encontrou um dragão estranho e diferente de tudo que ele já tinha visto, e essa fala acaba sendo cortada pela Zero. Mas, assim como as outras conversas que são soltadas ao longo do jogo, é importante pra gente guardar essa informação aqui. Chegando na fortaleza de For, eles descobrem que a Intoner está em um dirigível e assim os companheiros seguem em direção ao alvo. Apesar de ser uma personagem aparentemente afetuosa, a For possui um complexo de superioridade em relação aos demais. Como arma de combate, ela possui garras em suas mãos e o seu discípulo se chama Décados. Ela constantemente se recusa a lutar com Zero, ela demonstra ter uma admiração muito grande por ela. E ao ver que é praticamente inevitável o confronto, ela acaba gritando e esse grito serve para que o seu discípulo invoque Amarus, que é uma fortaleza suspensa com o objetivo de proteger a sua mestra. Durante o combate, For deixa claro que não deseja lutar com sua irmã, além de dizer que a admira muito. A Zero ignora totalmente isso, e depois de conseguir penetrar essa fortaleza, a Zero fica cara a cara com sua irmã e se aproveita da vulnerabilidade de For, que criou em sua mente uma amizade que nunca existiu. Where are they waiting? Three's in the land of forests, and two's in the land of sands. They're both... Isso realmente acontece no jogo, até a tela branca é muito bom. I thought you... Ah, mano. Esse alívio cômico dentro do jogo ridiculamente pesado é uma delícia. Mano. Stupid son of a bitch! Oh, mano. Oh, mano. Ai, A Décados. missão finalmente é concluída, Mikael muda de forma e evolui para o nível 2 e o discípulo Décados se junta ao grupo mesmo a contragosto. Eu digo a contragosto porque a Zero logo em seguida fala dos planos que ela tem para ele. Depois de conseguir a informação com a For da localização das outras irmãs, a Zero parte com seus companheiros atrás de Tree, na Terra das Florestas. Chegando lá, eles esbarram em Octa, que é o discípulo da Tree. Ele surpreendentemente não deseja lutar com o grupo e sim se unir a eles. Apesar dessa aparência aí bem idosa, o Octa tem apenas 22 anos e a aparência dele ser tão envelhecida é porque o impulso sexual dele meio que drenou a vida dele e ficou mais idoso. Ele ainda afirma que abandonou a sua mestra porque ela não estava satisfazendo seus desejos sexuais. Depois de Octa entrar para o grupo, eles partem para o Templo da Floresta, uma grande árvore que é a localização da Intoner Tree. Quando o grupo finalmente chega no topo da árvore, nós somos apresentados a Intoner Tree. Antes do embate, Octa revela que o motivo real que o levou a trair a Intoner não foi a falta de sexo, mas o fato dela fazer experimentos em humanos. Mesmo não servindo mais a sua mestra, é apresentado que eles não têm nenhum tipo de livre-arbítrio, já que mesmo ele não querendo, ele acaba sendo obrigado a invocar o demônio protetor da Intoner. Sendo assim, Armisael é invocado para a batalha. E durante essa batalha acontece uma coisa interessante. O Mikael revela que está se sentindo estranho e após vencer Armisael, ele perde o controle e devora a Tree. E a coisa passa a ficar mais esquisita, pois sente que discípulo da outra Intoner, no caso a Intoner 2, aparece e sequestra Mikael, deixando todos sem entender absolutamente nada do que aconteceu ali. O grupo chega então até a Terra da Areia, que é governada por Chu. Chegando lá, eles encontram Mikael e nesse momento o Senti aparece e profetiza que Mikael vai ser a ruína de Zero. Mas ele também só diz isso e vai embora, deixando novamente o grupo sem muitas respostas. O Mikael se junta ao grupo e todos vão de encontro a Chu. Em uma das lutas no caminho até a irmã, a Zero perde novamente o braço direito e ao tentar regenerar, ela revela que está se sentindo cada vez menos humana, já que a flor age de maneira parasitária. Ela pede a todos que não falem nada para Mikael. Depois de um longo caminho, o grupo finalmente se encontra com Chu no Templo de Areia e o Senti invoca o demônio protetor de sua mestra. Uma das revelações dessa batalha é que Chu perdeu sua alma porque não consegue mais usar a sua música.
Lembrando que a música é uma das características mais importantes das intoners. A própria palavra intoners, traduzida para o português, significa entoadores. Então já dá para perceber aí que ela perdeu algo essencial para a própria existência dela enquanto entidade. E aqui é interessante abrir um parênteses para contar como a Chu deixou de usar esse poder. A Chu, ela tinha um caráter bem benevolente depois de se casar com o Sente. Os dois adotaram várias crianças pelo mundo e também usavam o poder da canção para curar os seus filhos. Depois de um tempo, ela decidiu percorrer o mundo fazendo mais boas ações. Ela salvava pessoas, adotava crianças e eliminava monstros que faziam mal para a humanidade. Mas aí, uma coisa estranha começou a acontecer. Voltando para sua terra, ela descobriu que todos os seus soldados viraram zumbis e ela não teve outra alternativa senão lutar contra o seu próprio povo. Para piorar, ela descobriu que seus filhos se transformaram em uma criatura chamada de homúnculo e ela teve que enfrentar e matar essa aberração que na verdade eram seus próprios filhos. Após matar os próprios filhos, a Chu descobriu que a canção das intoners, a mesma que ela usava para curar os filhos e outras pessoas, na verdade é uma maldição e não uma bênção como ela imaginava. Como é de se imaginar, esse acontecimento deixou marcas profundas nela e ela acabou perdendo a sanidade. Eu contei essa história porque ela é fundamental para a gente entender um pouco da natureza das intoners e das motivações de Zero para matar suas irmãs. A batalha se desenrola e no fim Mikhail vence seu inimigo e mata também a Chu, alcançando assim a sua terceira forma. Essa forma do Mikhail deixou ele muito mais parecido com o Michael do que ele era um tempo atrás. Após a derrota da Chu, o Sente segue o protocolo e se junta também a Zero. O grupo parte para a cidade catedral e logo de cara eles encontram a One e o Gabriel. Durante a luta é revelado que One transformou seu próprio dragão em um demônio protetor, ou seja, ela não precisa sequer de um discípulo para invocá-lo. Uma coisa interessante que o jogo deixa entender é que os dragões na verdade não são amigos das intoners e sim são controlados pela música. Antes de entrar na catedral, para o combate final, Zero decide se despedir dos discípulos. E aqui a gente vê algo que é muito nonsense. É o tipo de coisa que a gente vê muito nos jogos do Suda 51 e nos jogos do Yoko Taro também. Que aqui ela mostra que os discípulos, na verdade, eles possuíam uma forma humana devido à canção das intoners. Mas essa magia tinha um tempo de validade. E antes que ela expirasse, a Zero decide devolvê-los às suas formas originais, que eles eram, na verdade, pombos. Mano, é muito viagem isso aí. Se você chegou até aqui e viu essa cena, você pode até ficar um pouco desencorajado com essa história, mas fica aí porque a história é excelente. É excelente. Ignora esse pequeno detalhe porque realmente eu também acho muito nonsense. Então, continuando. Ela entra na catedral, ela encontra sua irmã, só que dessa vez com uma roupa bem diferente e bem familiar para quem jogou o primeiro Drakengard. Depois de uma conversa rápida sobre a origem das intoners, as duas irmãs começam a se degladiar em um combate até a morte. Durante a contenda é revelado que um ferimento provocado por um dragão pode ter um desfecho fatal para as intoners. Isso explica inclusive porque após a primeira batalha lá na introdução do jogo, o braço da Zero não se regenera. Naquela ocasião ela foi ferida pelo Gabriel. Outra coisa que a gente descobre durante essa batalha é que a transformação de Gabriel por um demônio protetor o deixou muito mais poderoso do que antigamente. No entanto, essa transformação tirou a consciência de Gabriel. Isso faz com que Mikhail sinta muita pena dele. Essa é uma das lutas mais difíceis enfrentadas até aqui, e para Mikhail é quase impossível vencer Gabriel, e durante o combate ele acaba se machucando muito seriamente. Nesse momento, Zero sugere que ele reencarne a fim de se manter com vida. É aqui que a gente descobre que antes de morrer, os dragões podem fazer um último pedido, desde que a sua morte não seja algo repentino. Nesse caso lá atrás, o pedido de Michael foi reencarnar como Mikhail. Então, percebendo que a morte está chegando para ele, Mikhail decide fazer o seu último pedido. Ele pede para que Gabriel seja destruído. O esforço dele não mata, mas enfraquece muito Gabriel, que na sequência é derrotado por Zero. Por fim, com a irmã totalmente debilitada, Zero pode então completar o seu objetivo e matar a última intoner. Só que aqui é revelado que na verdade ela não era a última intoner. Pois é, Zero descobre, da pior forma possível, que One tinha um irmão gêmeo. Esse irmão foi criado a partir de uma das costelas dela e o seu objetivo era executar a Zero caso ela completasse o seu objetivo. Depois de matar a protagonista, o irmão One decide criar um culto em homenagem à irmã gêmea. Esse culto vai se chamar Culto dos Vigilantes ou Cult of the Watchers, que é um culto que vai ser mencionado no Drakengard, que se passa mais de 100 anos depois. Esse final faz uma ponte direta entre esses dois jogos. Depois da morte da Zero, é possível ver uma figura misteriosa se aproximando do corpo dela
e a gente vai falar dessa figura mais pra frente. Tentando explicar mais ou menos como é que funciona essas linhas do tempo, esses finais alternativos dentro da franquia Drakengard, algumas dessas ramificações dão origem a histórias de outros jogos e alguns finais acabam dentro da própria história. Então, o que a gente acompanhou agora foi um final para essa história, mas dentro do universo de Drakengard existem vários finais e cada final desse leva a uma linha de tempo diferente, e essa linha de tempo diferente normalmente é base para outro jogo. Acontece isso com Drakengard 1, acontece isso com Nier, acontece isso com Nier Automata. Então, o que a gente viu foi o final A, que seria o final que daria origem ao universo de Drakengard. Apesar disso, a história não encerra aí. Então, existem as outras ramificações. O final B é diferente dos acontecimentos e ele inicia justamente na entrada de Octa no grupo. Então, aqui é uma outra linha do tempo. E logo de cara a gente vê que a Terra da Floresta, que era governada por Tri, está totalmente diferente de quando a gente conheceu. E outra coisa interessante é que Sente já está integrado ao grupo e sequer se lembra da sua mestra, mostrando toda a alteração nessa linha do tempo. Seguindo adiante, o grupo encontra Tri e ela solta uma informação misteriosa e desaparece. Zero e seu grupo vão encontrar ela bem mais na frente, já agonizando. E antes de morrer, ela revela que atraiu a One para a floresta para poder matá-la. Um pouco mais à frente, o grupo encontra a One também morta. E nessa parte a gente descobre que One foi morta por Chu. Você vê que a linha do tempo está totalmente diferente. O Dito vai para cima de Chu e acaba sendo morto por Sente, que recupera a memória e decide ficar ao lado da sua mestra. Nessa linha do tempo, os dois chefes finais são Chu e Sente, e depois de uma carnificina de todos os discípulos de Zero morrerem, e em um último suspiro, Chu e Sente invocam o anjo Rafael. Rafael solta gases que infectam aqueles que inalam a substância e por isso a gente tem cerca de 4 minutos para derrotar esse personagem. Durante o combate, Mikhail fica envenenado, a Zero ativa o poder da flor para salvar Mikhail e forma um pacto com ele, o ressuscitando. Esse final acaba aqui, ele é meio estranho, mas para resumir o que aconteceu é que Zero descobre que suas irmãs estão ficando insanas devido ao poder da flor e por isso elas acabam se matando. Logo depois a gente chega ao ramo C, que nessa versão a gente descobre que a Chu fez algum tipo de ramificação na linha temporal e após chegar na Terra da Areia o grupo descobre que Mikhail está sendo controlado por Chu, o que faz o retornar à sua forma infantil. Ao chegarem na cidade da Catedral, Zero e os seus companheiros enfrentam o Chu, que morre durante o combate, mas destrói os 4 discípulos. Zero enfrenta One, que revela saber a verdadeira natureza das Intoners. Ela revela para a protagonista que Mikhail vai matá-la assim que todas as irmãs estiverem mortas. Gabriel e Mikhail se matam enquanto Zero acaba derrotando a One. Após a morte de Mikhail, Zero entra em choque e parte para encontrar um novo dragão que possa dar fim à sua vida. Aí agora eu preciso voltar naquela mulher misteriosa que aparece no final A. Essa personagem se chama Acorde, ela é a narradora da história. Antes do início de cada ramificação, ela explica para o jogador as implicações de cada final diferente. Depois a gente descobre que ela é dona da loja que fica perto da casa de Zero. Durante a apresentação desses finais, o jogo vai trazendo algumas revelações e trechos perdidos. Depois de matar Gregory e ir atrás da One, a Zero volta para sua casa e nesse momento a gente descobre que ela tem conhecimento das diversas linhas temporais. Mas como é que ela sabe dessas coisas? Pois é, essa informação é repassada justamente por Acorde. E nesse momento, Zero confronta Acorde para tentar entender como ela sabe de tudo isso. Um trecho perdido diz respeito à ramificação B. Enquanto o grupo procura por uma fruta que Sente assegurou ser a melhor fruta do mundo, sendo tudo mentira dele, naturalmente os companheiros encontram Acorde. E temos essa cena aqui. Alguns jogadores criticam esse tom meio cômico que a história tem em alguns momentos, mas, segundo os criadores e o próprio Yoko Taro, esses trechos engraçados tiveram como objetivo para deixar a trama tensa um pouco mais leve para o público. Voltando para a história, durante esse encontro, Acorde revela que ela é uma registradora, ela é responsável por gravar os eventos importantes na história, e ela ainda revela que foi enviada por pessoas do Velho Mundo. O Velho Mundo, no caso, é a cidade do Cataclisma. Acorde não pode interferir na história, mas com pena da Zero ela resolve dar algumas dicas. E o final D, que se inicia logo após a morte da Five.
Uma coisa interessante nesse final é que todos os discípulos abandonaram suas Intoners e quando isso acontece, existe grande chance da Intoner perder o controle. A primeira irmã que estamos falando é For. Antes das duas lutarem, nós descobrimos que ela, assim como as outras irmãs, está possuída pelo poder da flor. Mesmo sem um discípulo, ela invoca o seu demônio protetor, que é um dragão chamado de Zophiel. Zero derrota For e segue na jornada. Na Terra da Floresta, o grupo parte em busca de Tree, mas chegando lá eles encontram um zumbi da Five que por algum motivo conseguiu ressuscitar. O Dito acaba atraindo o grupo, e aí vocês devem imaginar, ele viu a Five na forma de zumbi, como eu falei que ele era necrófilo, ela acabou se tornando a Intoner perfeita para ele, motivando a sua traição com o resto do grupo. Agora o grupo teria que enfrentar os dois. Em uma conversa durante a batalha, Senti revela que Chu havia morrido, mas ninguém sabe o motivo. Zero derrota Five e Senti, após convocar o demônio protetor, acaba pagando o preço. Mesma coisa acontece com Décados na batalha seguinte contra Tree. Agora o grupo estava menor, só restavam Zero, Octa e Mikhail. Antes de irem ao encontro da One, em uma conversa, Octa pergunta sobre o segredo da flor e é neste momento que nós vamos voltar ao passado. A Zero explica que conheceu a flor no dia da sua morte, quando ela ainda era humana. Com a sua morte, a flor dominou seu corpo e manteve como morta-viva para cumprir o seu destino. No entanto, quando o domínio da flor sobre o corpo de Zero fosse completo, ela destruiria o mundo. A Zero ainda explica que tentou se matar, mas foi impedida por essa flor. E como mecanismo de defesa contra um suposto suicídio, a flor teria criado clones da Zero, que seriam justamente as suas 5 irmãs. Cada uma delas possui o fragmento da flor e para poder eliminá-las apenas com o poder de um dragão ou uma arma que fosse feita de dragão, como no caso, a sua espada. Sabendo disso, ela decide eliminar todas as suas irmãs e se unir ao dragão mais poderoso, Michael. Depois de matar todas as Intoners, o plano seria que Michael a matasse, colocando fim à existência das Intoners no mundo. Zero e Octa enfrentam One na cidade catedral, enquanto Mikhail desafia Gabriel. Octa se sacrifica e Accord decide intervir e se sacrificar para que Zero possa matar One. Accord teve a opção de selar a linha do tempo e matar Zero impedindo o fim do mundo, mas o vínculo que ela criou com a Intoner fala mais alto e no final ela faz esse último sacrifício. Zero consegue matar o One e Gabriel também morre, salvando assim o Mikhail. Nesse momento a gente descobre que a Accord é na verdade um androide. Ela pede para que Zero dê um descanso a ela e se despede. A missão de Zero estava praticamente cumprida, faltava apenas um detalhe, que era a sua própria morte. E é nesse momento que começa o embate entre os protagonistas. O Mikhail consegue cumprir o seu objetivo e salvar o mundo. Zero e todas as outras Intoners estavam mortas. No final, em uma cena pós-crédito, a Accord reaparece em vários modelos diferentes. Ela acredita que a Zero possa estar viva em alguma parte e depois disso elas partem para gravar e resolver anomalias nas diversas linhas do tempo ao redor do mundo. Aqui a gente tem uma quebra da quarta parede com a nova Accord falando com o jogador e lhe agradecendo por ter jogado. E assim a gente chega ao final de mais um vídeo. Eu quero agradecer a cada um de vocês que assistiu até aqui. Quem gostou dessa história, que é confusa, mas muito boa, eu prometo que eu vou correr para agilizar a história do primeiro Drakengard para poder entrar na história de Nier Replicant e Automata. Tenho certeza que vocês vão curtir muito essas histórias. E por falar em curtir, aproveitem e me sigam nas redes sociais, especialmente lá no Instagram. Lá eu compartilho conteúdos exclusivos, bastidores de gravação e fico mais próximo de vocês ali, trocando ideias e aceitando algumas sugestões também. Então, não percam tempo. Me sigam lá para não perder novidade. E eu gostaria também de agradecer ao Rudá pela participação na criação desse roteiro e ao Frost, do canal Lixeira do Frost, que também teve participação. O link do canal dele tá aí na descrição. E antes de me despedir, só para relembrar para vocês da campanha do PlayStation 4 que tá rolando aí. Os links também estão aí na descrição e no comentário fixado. Agora sim eu me despeço. Um grande abraço a todos vocês. Valeu e fui. Ele comentou do Frost ali no final do vídeo. O Frost, ele também fez alguns vídeos de história de Drakengard e ficaram muito bons, diga-se de passagem. E aí? O que vocês acharam? Isso é Drakengard. Ele contou de uma maneira bem resumida, contando só os fatos principais. Mas o jogo em si, ele tem muito mais conteúdo, assim, pra você descobrir, apreciar, esse tipo de coisa. Não joguei o 3, eu tenho vontade de jogar o 3, mas eu nunca joguei ele. Pelo fato de que era de PS3 e na época que eu descobri que esse jogo existia, eu já não tinha mais meu PS3, eu já estava no PS4. E pelo fato do hardware ser diferente, a Sony não lança jogos de PS3 e PS4 e nem pro PS5, isso é
não os fins. Deve dar muito trabalho para eles refazerem o jogo, então eles decidem não fazer. Então esses jogos assim ficam perdidos na história. Fazer o quê? Esses tempos atrás teve um remake do Nier Replicante, e o Nier Automata já é de PS4 e PS5, então não tem muito o que fazer. Mas o Drakengard em si, ele ficou muito passado pra história, tá ligado? Tipo, lá no passado, ninguém mais fala sobre ele. E é um jogo incrível. Confuso? Sim. Estranho? Sim. Violento? Com certeza. Mas é bom, é um jogo bom. Quando você realmente analisa o que está acontecendo, não só olha e fala, caramba, era isso que está acontecendo. Não, sempre tem uma história por trás, sempre tem um porquê, sempre tem uma razão. Essa complexidade me atrai muito aos jogos. Sabe quando ele falou que tem muito alívio cômico no Drakengard 3 e o pessoal costuma não gostar muito? É porque Drakengard 1 não tem isso. Drakengard 1 é triste do começo ao fim. E ainda assim é muito bom. É um teor bem pesado, sabe? Bom, enfim. Eu vou fazer vídeo dele também. Eu sei que provavelmente ninguém vai assistir isso daqui. Ou as poucas pessoas que assistirem e chegarem até aqui, pessoal. Na moral, vocês são demais. Mas eu precisava tentar apresentar essa história pra vocês. Porque, sei lá, eu gosto tanto dela, então porque outras pessoas também acabariam não gostando. Drakengard é incrível. Nier também é incrível, é uma história muito complexa, sabe? Tem muita profundidade, é muito boa mesmo. Se você ficou até aqui, sério mesmo, deixa aquele like, fortalece demais o canal, compartilha com alguém se você gostou do vídeo, tá ligado? Uma pessoa que possa realmente gostar desse vídeo também, assim como eu gosto da franquia e como você gostou, tá certo? E, bom, digita aqui embaixo Nier e eu vou saber que você chegou até aqui, tá certo? Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui e adeus.